Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão em casa também, se sintam bem-vindos também. Amém. Todos aqui já disseram: Jesus, eu te amo, mas com coração. Amém. Até o final, vamos estar dando início à palavra. Quem não conseguiu dizer com coração, eu tenho certeza que vai dar. Amém. Com coração, não só com palavras. Feche seus olhos neste momento, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, estamos aqui nessa noite, reunidos em nome de Ti. Pedimos neste momento que o Senhor continue, meu Pai, com essa nuvem de paz aqui no templo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar abençoando a cada um, livrando de todos os pensamentos ruins. Que nenhum mal venha chegar a todos, meu Pai, que estão aqui. Que nenhum mal, nenhuma seta maligna venha chegar para retirar aquilo que o Senhor tem para o coração de cada um. Meu Pai, amamos o Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Ninguém chegou aqui em vão, ninguém veio aqui por acaso. Não, o Senhor tem um propósito com cada um que está aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu quero passar para vocês, ela é bastante conhecida. Muitos já pregaram e vão pregar novamente. Mas o Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva. Então Ele traz maneiras e formas diferentes para cada época. E nessa época hoje, temos uma palavra que o Senhor quer nos alimentar. Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir a gente vai estar lendo. O tema é: retorne para os braços do Pai. Não venha para os braços do Pai, retorne. Porque a gente está aqui, mas talvez a gente não está nos braços do Pai. Amém? A gente sente saudade do colo do Pai. Essa é a parábola do filho pródigo. Diz assim, a gente vai ler ela. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, viste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Essa é uma parábola que a gente pensa assim: quem é esse pai, né? Esse pai que fez isso por um filho que saiu, gastou tudo e volta. É uma parábola que a gente lê, já sabe até mesmo a história, pula ela na Bíblia, porque fala assim, pensa, né? Pode pensar, esse é um pai que não se deve ser. A gente pensa assim, no nosso pensamento aqui, né? Do mundo, a gente pensa, esse pai não poderia agir dessa forma. Esse é um dos pensamentos que nos vem à cabeça. Também é como se você tivesse uma empresa, vamos dizer assim, pode ser um restaurante. Você é o dono do restaurante, seus 2 filhos trabalham ali, e o filho mais velho faz tudo pelo pai, obedece, faz tudo direitinho. O filho mais novo dá trabalho, só chega atrasado, não quer saber de trabalhar, não ajuda ali naquele restaurante, só dá trabalho, sai, bebe, volta de madrugada, não tem horário para chegar porque está dormindo, está de ressaca. E o filho mais velho ali vendo aquela situação, trabalhando, né? Eu obedeço meu pai e meu irmão não faz nada. E aí de repente ele chega e fala para o pai: pai, vende aqui a minha parte, me dá a minha parte. Porque quando a gente pega uma herança, recebe uma herança, é quando morreu, né? E ele quis em vida. E o pai faz o quê? Tá bom, meu filho, eu vou vender. Ele vende ali parte, divide com os filhos, que aqui fala é com eles, né? Entrega a eles. Entrega a parte para aquele filho, ele fica ali por um tempo, vai embora para uma terra distante, gasta tudo. E era muito dinheiro. Aqui na Bíblia fala que era um fazendeiro, né? Tinha bastantes empregados. Gasta tudo e tem que voltar. Aí quando ele volta, o pai o recebe de volta, dá tudo novamente para ele. Lógico que o filho mais velho vai ver aquilo e falar: não acredito, pai, que você fez isso. Eu não acredito. E ele ainda é o personagem principal, porque no título da parábola é a parábola do filho pródigo. Ele ainda é o personagem principal. Aí a gente pensa: que pai é esse que faz isso por esse filho? Que pai é esse? E esse filho, ele chega no pai e fala: pai, dá-me. Ele fala: pai, dá-me. No versículo 12 vai falar: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me, pai, eu quero, isso é meu, dá-me. Não é? Nós muitas vezes vínhamos para a igreja, oramos, pedindo só para o pai, o nosso pai celestial, o nosso pai que está aqui conosco, só pedimos: pai, me dá. Se a gente parar para pensar, a gente se coloca nesse lugar desse filho também. Pai, me dá saúde, em vez de pedir: pai, me faça com saúde. Pai, me dá um emprego, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. A gente só pede. É uma lista ali de coisas para a gente pedir. Não é? A gente vai: pai, me dá isso, me dá aquilo, eu só quero. Pai, me dá, me dá, me dá. E o pai dá. Esse é o pai. E aqui, para quem que Jesus contava essa parábola? Aqui era Jesus contando. Para quem Jesus contava essa parábola? Para a gente entender o contexto aqui direitinho, para a gente entrar na história certinha do que Jesus estava querendo dizer, é preciso entender o contexto. O capítulo 15, ele vai falar de outras 2 parábolas também, não é? Aqui no versículo 11 diz assim: e disse. Se começa a parábola dessa forma, e disse ou continuou, né, as outras traduções, é porque lá atrás tinha outra história. Jesus já estava contando outra coisa. Não
tem como você começar uma história assim, continuou. Eu vou chegar aqui no meu marido e falar, continuou. Ele continuou o quê? O que veio antes, não é? Então tinha outras duas parábolas. A parábola anterior, no versículo 11, no versículo 8, vai dizer assim. Coloca lá, por favor, versículo 8. Glória a Deus. Versículo 8. Ou, começa assim, ou, essa parábola das dracmas, das dracmas que são moedas, vai começar, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, né, ou moedas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa procurando? Ou, começa com ou, então quer dizer que tinha outra antes, veio outra antes também. O que Jesus estava querendo contar? E essa outra antes, lá no versículo 3, vai dizer assim, versículo 3. Então Jesus propôs esta parábola. Então, Jesus chegou em alguém para conversar e fala então. Ele não começou ali. Para quem que ele estava contando essas parábolas? No versículo 1, imediatamente vai estar falando assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Pode seguir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. É aí o início. Talvez a gente pegue um texto para ler e só vai ler algo isolado, só uma parábola, e não vê aonde começou. Jesus estava comendo com pecadores e publicanos. Quem que eram essas pessoas? Quem que eram esses pecadores? Será que pecadores eram só aqueles que assumiam, eu sou pecador, eu não sigo a lei, eu sou um pecador? Sim, também. Mas pecadores eram todos aqueles que eram excluídos pela sociedade, aqueles que tinham uma doença de pele, que tinha lepra, algo, era um pecador. Aquela mulher de fluxo de sangue, pessoas assim, eram pecadoras. Uma mulher que não podia ter filhos, era classificada como pecadoras. E eram essas pessoas que Jesus se juntava e comiam com ele. E os fariseus e os escribas, que eram aqueles das leis, porque no Antigo Testamento, sabe quantas leis que tinham? De Gênesis a Deuteronômio? 613, e eles decoravam todas, eles sabiam todas de cor e procuravam obedecer todas certinha. Então eles não se misturavam com pecadores, eles não se misturavam com publicanos, que eram aqueles que coletavam impostos, eles não se misturavam. E como que eles viram Jesus comendo com pecadores? Como? Se a gente olhar naquela época, até hoje, muitas casas naquelas regiões lá da época de Jesus, Palestina, eram casas que eram construídas um cômodo grande com um terraço em cima. E eles ficavam naquele terraço, eles faziam cobertura porque o sol, né, daquela região muito forte, eles se alimentavam ali. E quem passava na rua conseguia enxergar quem estava comendo, né? Não tinha cadeira, eles sentavam ali no chão mesmo, com uma mesinha pequena ou algo forrado, e se alimentava. E quem passava na rua via, porque nós moramos numa cidade que é muito plana. Lá não é. É mais como um morro. Quem já foi aqui em Minas, São Paulo, Rio, sabe que são morros. E você consegue até mesmo enxergar, dependendo de onde você está, quem está dentro da casa, até com muros. E lá eles sentavam no terraço e esses fariseus, esses escribas passando na rua via. Olha lá aquele homem que diz que veio para nos salvar, comendo com pecadores. Um absurdo isso, não é? E eles reclamavam. E eu imagino que Jesus deve ter visto aquela reclamação enquanto ele comia com aquele pessoal. E ele deve ter se chegado até eles. Vem cá, vou contar 3 histórias para vocês. 3 histórias. Histórias fáceis para entender. Histórias que nos mostram o que realmente Jesus queria dizer. É um homem que veio como homem, que tinha paciência de conversar conosco, de entregar a palavra, de falar acerca do reino, não é? Então, você já disse hoje, Jesus, eu te amo, amém? Por isso que amamos Ele, porque Ele não desiste de ninguém.
nem de um fariseu, nem de um pecador. Ninguém ele desiste. Todos estão reunidos em um só propósito e Ele está com todos. Amém? Glória a Deus. Então esse era o cenário daquele lugar. Ele falava com pecadores para dois grupos: pecadores e publicanos, e para os fariseus e para os escribas. Ele falava naquele mesmo momento para esses dois grupos, através dessa parábola. Ele começou com a parábola da ovelha. A ovelha sabia que estava perdida? Sabia? Será que ela sabia que estava perdida daquelas outras ovelhas? Alguém aqui tem cachorro? Amém? Tem, né? Se um cachorro sai, ele sabe que ele se perdeu, ele vai procurar um jeito de voltar, não vai? Ele começa a ficar desesperado ali, cheirando tudo e quer voltar. Esse animal é assim, aquela ovelha estava perdida, mas ela foi achada. Ela estava perdida ali dentro daquele aprisco ou fora? Fora, não era? Ela estava perdida e foi achada. A segunda parábola das moedas, das dracmas, estava perdida também aquela moeda. Ela sabia que ela estava perdida? Não. Não é verdade? Moeda não tem como saber que está perdida. Mas estava perdida ali. Não é verdade? E essa terceira parábola aqui do filho pródigo vai falar de quem? De um pai amoroso e de dois filhos. Dois filhos perdidos. Não era só um filho perdido. Nessa parábola havia dois filhos perdidos. Um filho perdido fora de casa e um filho perdido dentro de casa. Amém? Por que eu falo assim? Talvez a gente pense, não, o filho mais velho ele não estava perdido não, ele fazia tudo para o pai. Ele não estava perdido não. Porém, aqui a palavra do Senhor vai falar que ele obedecia tudo. Ele obedecia tudo, mas não estava com o pai. Ele fazia tudo o que o pai mandava, assim como aqueles fariseus que sabiam toda a lei, obedecia tudo certinho, tudo o que o pai mandava, mas ele não estava com o pai. Não estava, porque ele recebeu a parte da herança dele também e escolheu ficar ali obedecendo. Qual filho que você é? Porque nós somos assim também, a gente faz tudo que o pai manda, viemos no culto, devolvemos o nosso dízimo. E se o pai não entrega o que a gente quer, a gente coloca ele contra a parede e fala: pai, eu entreguei meu dízimo, e aí? Não vai me dar um emprego melhor não? O senhor não vai fazer isso para mim não? O senhor isso, o senhor aquilo? Esse é o filho mais velho. Esse é o filho que fazia tudo certinho e queria tudo do pai. E se o pai não desse do jeito que ele quisesse? Ele fala assim, ó: pai, o senhor deu um novilho cevado. O novilho cevado é o melhor novilho, né? Para o meu irmão que voltou, e para mim o senhor nunca me deu para comer com meus amigos. Sendo que tudo que estava ali era dele. Tudo era dele. Então esses dois filhos estavam perdidos. Nada na Bíblia é por acaso. São 3 parábolas. Ovelha perdida, sabia que estava perdida. Os pecadores que estavam ali com Jesus, eles sabiam que estavam perdidos e foram achados. Os fariseus não sabiam que estavam perdidos, mas estavam, porque não aceitavam a Jesus. Não cria que Ele é o Messias, que Ele veio para nos salvar. Não é? E ali Jesus começa a contar essa parábola para eles. Eu imagino que eles ficaram pensando assim: não, esse pai não pode existir. Ainda mais na cultura do Oriente Médio, a figura de um pai é um pai rígido, um pai que bate, um pai que castiga mesmo. Um filho não pode levantar uma voz para o pai, ainda mais chegar e falando: pai, me dá. De jeito nenhum, o filho não pode fazer isso. Aí eu imagino a cara deles, imaginando: não, isso está errado, que história é essa? E eles ouvindo, imagino que fazendo caras, falando alto, porque eles falam alto, reclamando. E Jesus falando: não, ele voltou, não é? E no meio dessa história, Jesus ainda coloca porcos no meio. Aquele filho mais novo que saiu, acabou a herança, acabou tudo. E ele teve que trabalhar com porcos.
para judeus, porcos não dá. Não pode trabalhar com porcos, não pode comer porcos. E aquele filho desejava até mesmo comer a comida dos porcos. Aquelas bolotas ou alfarrobas, como está em algumas bíblias, versões. Ele desejava aquela comida e não tinha. Imagina, Jesus podia falar qualquer outro animal, né? Foi cuidar de vaca, de galinha, qualquer outra coisa. Mas Jesus falou, foi cuidar de porcos. Era justamente para afrontar eles. Tudo tem um porquê. Imagina eles falando porcos, não é possível. E ali, aqui na Bíblia vai falar que ele não chegou a comer a comida dos porcos. Ele pensou, meu pai tem trabalhadores que comem comida. Eu posso voltar para o meu pai? Eu posso voltar até ele para se alimentar, para ter um emprego. Aqui novamente é algo em troca. O filho mais velho sempre quis algo em troca, obedecia, queria algo em troca. E aqui o pensamento agora do filho mais novo, vou voltar para o meu pai, vou ter um emprego e vou receber o pagamento, a comida em troca, algo em troca também. E o nosso pai é assim, ele quer só te dar algo através do que você dá para ele. Essa é a graça de Deus, será? Essa é a graça de Deus? E ele volta. Esse filho volta para o pai, já imaginando como que ia chegar e falar. E quando esse pai vê o filho chegando de longe, essa é a parte mais escandalosa. Essa é a parte mais escandalosa para aqueles judeus, aqueles fariseus, até mesmo para os pecadores, até mesmo para nós. Que pai faz uma festa quando um filho desse volta? Imagina seu filho, né? Quem tem filho aqui, ainda mais adolescente, sabe, né, Marcos? Seu filho chegar com um boletim e tirar uma nota baixa. Igual meu filho, um tempo atrás, tirou uma nota baixa em educação física em plena pandemia. E eu falei assim, filho, como que você tira uma nota 5 em educação física? E ele, mãe, eu não vou ficar gravando vídeo dando cambalhota aqui dentro de casa, não. Eu, filho, mas tem que fazer. Ele, mãe, depois isso cai na internet, todo mundo vai ver. E o pior, que eu tinha contado para ele uns dias antes, porque eu atendo muitas professoras, e elas estão lá no atendimento, assistindo os vídeos e rindo. E eu falei para ele, filho, eu vi muitos alunos fazendo. Aí ele colocou aqui na cabeça, mãe, aí que eu não faço mesmo. Ainda vai mostrar para os outros, eu dando cambalhota. Eu falei, agora você vai ter que fazer. Você ficou de recuperação e eu vou gravar você. Ele, mãe, não precisa gravar que eu vou fazer. Agora imagina ele chegar com esse boletim, entregar para o pai que é mais bravo, né? Entrega para ele, aí ele pega e me chama e fala assim, Daiane, vamos comprar uma carne, vamos fazer uma festa para comemorar. É meio estranho, não é? Você querer fazer uma festa para um filho que tirou 5 em educação física. Isso é algo mínimo perante ao que aconteceu aqui, mas já é estranho, já é uma situação assim escandalosa. Como que eu vou fazer uma festa, convidar a igreja toda para ir lá comemorar, aí todo mundo lá, deixamos música aqui, todo mundo para ir lá tocar, uma festona, um boi, aquele boi da virada de ano vai estar lá. Uma festona. Aí eu tenho certeza que vocês vão ficar comentando. Gente, pra que é essa festa? Ah, o filho do pastor ali tirou 5. É meio estranho, não é? E foi assim que aconteceu. O filho volta, o pai faz uma festa, dá um anel pra ele. Quando a gente ganha um anel assim, geralmente é formatura. Quando você termina a faculdade, aí seus parentes vão lá te prestigiar, tem muita comida, é tão bom, né? E ele já ganhou um anel, já ganhou uma veste nova, sandálias novas, e o pai já mandou chamar músicos, e o novilho cevado era aquele melhor bezerro, melhor que tinha ali, e assar, e naquela época não tinha freezer não, então foi muita gente pra festa, porque para comer um boi, um novilho, pensa, não tinha freezer. Então eu creio que quase a cidade toda foi. Fala que vai ter churrasco, todo mundo vai. Uma festa assim, pensa. Os trabalhadores, todo mundo tá lá naquela festa, dançando, conversando. Gente, para que é essa festa? Uai, aquele filho que deu trabalho voltou. Olha aí, estamos comemorando a volta dele. E aí vem o irmão mais velho, escuta de longe aquele som e fica imaginando, o que está acontecendo? Aí já chama logo um dos trabalhadores lá. O que está acontecendo aí em casa? Uai,
está sabendo? Não, seu irmão voltou. E seu pai preparou o melhor novilho, o melhor bezerro. Aí já veio a fofoca, né? Seu pai pegou aquele melhor e está fazendo para ele, você acredita? Aí ele deve ter ficado muito chateado, muito revoltado, lógico. Chegou, não quis entrar na festa, ficou do lado de fora. E lá foi o pai atrás dele. No original, nesse texto, vai falar que o pai chega nele e fala assim, ó, filhinho. Trata ele como filhinho. O Senhor, na palavra, também fala que Jesus chama ele de Abba, é papai. É um relacionamento assim, ó, íntimo. E ele chega para aquele filho e fala, filhinho, vamos filho. Ele voltou, ele estava perdido, foi achado. Não vou entrar não, o Senhor nunca fez isso para mim. Que isso? O Senhor nunca fez isso para mim, nunca preparou algo dessa forma para mim. Eu nunca tive um novilho desse aí para... Não, filho, tudo que eu tenho é teu. Não, mas não está certo. Não está certo não. E ele não quis entrar de jeito nenhum. Na Bíblia até fala da rainha Vasti, que ela não quis entrar na festa do rei Assuero. E ela perdeu aquele posto dela. Não entrar numa festa era uma desonra quando é chamado. Ainda mais chamado pelo dono da festa. Com maior amor, maior carinho. E ele não quis entrar. Não quis, ele reclamou. No versículo 29 diz assim, vou ler na minha versão aqui mesmo. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha a reclamação dele. Então o filho pródigo, ele saiu. Aqui vai falar que ele foi para um lugar distante. E aqui esse filho mais velho vai falar que ele gastou com meretrizes, né? Prostitutas. Então ele estava longe, e mesmo assim o pai sabia o que ele estava fazendo. A gente pode estar longe do Senhor, até mesmo dentro da igreja mais longe do Senhor, mas Ele sabe o que a gente está fazendo. Ele sabe com o que estamos gastando nossos dias, nossas horas, nossos minutos. Ele sabe de tudo. E aqui ele se revoltou com isso. Ele gastou tudo. Sabe por que ele se revoltou também? Porque se o pai aceita o filho de volta, ele ia ter herança novamente. Já tinha sido dividido. Então aquele filho ali mais velho ia ter que dividir novamente a parte dele. Se ele aceita novamente, ele ia perder. Ele não queria aceitar. Mas esse pai fala assim, ó, no versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E esse texto deixa duas perguntas. Quem é Deus? Deus é esse pai amoroso, não é? Deus é esse pai que Ele faz tanto por nós e não merecemos, que aqueles que estão lá fora se escandalizam com esse amor que a gente recebe de Deus. E o que é pecado? Outra pergunta. Pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esses dois filhos amavam as coisas do pai. Eles amavam as coisas do pai, não o pai acima de todas as coisas. Primeiramente vinha as coisas. Será que hoje esses dois filhos eram iguais? Eu perguntei qual filho você era, qual filho eu sou, mas eles eram iguais, porque eles estavam amando mais as coisas do pai. Será que hoje a gente está amando mais as coisas? Será que aquilo que a gente tem, a gente está amando mais do que o pai? Será que a gente para pensar nisso? Esse Jesus eu te amo, será que é de todo o coração? Ou eu amo primeiro o meu videogame? Ou eu amo primeiro o meu carro? Ou eu amo primeiro a minha casa, quem está dentro da minha casa, o meu trabalho, o dinheiro que está no meu bolso? Será quem que eu amo primeiro? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Lá no Antigo Testamento já falava sobre isso. 2 Crônicas, no
no capítulo 25, versículo 2, vai dizer assim: havia um rei naquela época, um rei de Judá, o rei Amazias, e ele fazia tudo o que era para agradar a Deus. Mas esse versículo 2 vai dizer assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Será que a gente está fazendo de tudo para agradar o Senhor? E é de coração ou não? Só estou fazendo para receber as coisas, para ter algo em troca? Será que eu sou um filho assim? Será que eu estou dentro da igreja e sou um filho perdido? Que não estou amando a Deus acima de todas as coisas? Eu estou vindo só para cumprir aquilo que Deus pede. Eu venho no culto uma vez por semana, eu oro, jejum. Será que você faz jejum só para ter as coisas? Será que não está na hora da gente pedir: Deus, me perdoa, porque tal dia eu fiz jejum para ter aquilo, para ter uma coisa? Será que nós estamos nesse nível? Só dá-me, Pai, dá-me, Pai. Esquecemos de amar o Pai acima de todas as coisas? Será que estamos assim? Porque quando eu fui ler essa palavra, quando eu fui preparar, Deus tocou no meu coração. Não era essa palavra que eu ia trazer hoje, mas é a palavra que Deus pediu para trazer, para tratar o coração de cada um. Para que não pedimos ao Pai tudo, mas sim, primeiramente, a presença dEle. Porque desde o início, o propósito do Pai é para relacionar conosco. Desde o início, é para ter um relacionamento conosco. Amém? E por que essa parábola não conclui? Ela termina assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Ela termina, não fala que o irmão entrou, não fala que ele entrou para a festa. Ela acaba, ela não teve um fim. Aí a gente fica pensando: será que vai ter outro capítulo? Será que isso vai vir? Como a gente assiste seriados, a gente fica assim: ai, começa o outro para ver o que vai ser a continuação, não é? E aqui é algo que a gente termina: e aí, ele entrou na festa, ele perdoou o irmão, o que aconteceu? E o outro irmão, como que será que foi no outro dia que ele acordar e ver que ele está numa cama que ele não merece? Ver que ele está comendo ali sentado numa mesa um pão quentinho que ele não merece? Ver que ele está naquele local que ele não merece e olhar assim: nossa, meu Pai é bondoso demais, eu não mereço, mas tenho. E o irmão que ficou do lado de fora, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente pensa assim: não tem fim. Mas só que o fim das coisas está no começo delas. O fim das coisas está no começo delas. Começamos aqui falando dos fariseus. Jesus devia estar ali na porta, falando com os fariseus e os escribas. Do lado de dentro, que estava comendo com ele, os pecadores e os publicanos. Não é? Olha que coincidência. Alguém está do lado de fora, alguém está do lado de dentro. Ali, nesse momento do final da parábola, alguém estava dentro da festa e alguém estava fora da festa. Olha como que Deus é interessante. Como Jesus é sábio. E como Ele conta as histórias maravilhosas. Aquele filho que estava ali do lado de fora, falando assim: eu obedeço o Senhor, faço tudo corretamente. Como que o Senhor quer que eu entre? Ele vai simbolizar quem aqui? Esses fariseus. Neste momento ele está simbolizando aquele que foi perdido e acha que está certo. Aquela moeda que foi perdida, sabe, lá daquela parábola logo antes, ela não sabia que estava perdida. Os fariseus aqui é como se fosse o filho mais velho. Ele não sabe que ele está perdido, porque ele obedece às leis, ele faz tudo certinho, mas tudo em troca das coisas do pai, ou seja, ele está perdido. O filho que está lá dentro, ele sabe sim que ele pecou contra o pai, ele se arrepende, ele volta. Ele representa aqueles pecadores que estavam lá dentro. A ovelha que sabia que estava perdida e foi achada.
Amém? Olha que interessante. Então tudo tem uma ligação na Bíblia. Tudo tem uma ligação. Nada vai terminar como não tem fim? Tem fim sim. Tem fim sim. É Deus mostrando que tanto aquele que obedece tudo pode estar perdido, como aquele que está perdido pode voltar. Porque Jesus está à procura de nós, de cada um de nós, para que nos alegramos com Ele e adoramos Ele acima de todas as coisas. Todas as coisas. Porque esses filhos só queriam as coisas do Pai. Mas e aí? Ele teve que dividir tudo que ele tinha, a herança dele. Aquele filho mais velho teve que dividir novamente a herança. Ele dividiu. Deixa eu contar uma outra história para vocês. O nosso irmão mais velho não é esse aqui da parábola, não é o fariseu. O nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Para finalizar, o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. E ele desceu, veio no lamaçal, lembra? Cuidar de porcos, lama. Ele veio no lamaçal do pecado e nos tirou de lá. Nos tirou, morreu naquela cruz pelos nossos pecados e dividiu a herança dele conosco. E hoje nós temos essa herança. Olha que maravilha. Esse é o nosso irmão mais velho. Não é um fariseu que vai falar: não vou descer lá por causa desses pecadores. De jeito nenhum que eu vou descer por causa dessa igreja. Morrer na cruz, sofrer ali uma ausência de Deus, porque o único momento que ele sentiu a ausência de Deus é quando ele estava ali naquela cruz. Porque não quer experimentar a ausência de Deus. Vai falar que lá no lago de fogo tem a ausência de Deus. A maior coisa que a pessoa pode sentir não é aquele fogo queimando, não, é a ausência de Deus. E Jesus vai olhar e vai pensar assim: eu desci num lamaçal por causa dele. Ele vai chorar por aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não deram valor no que ele veio fazer por nós. Ele, em toda oração, ele começa falando: Pai, Papai, Pai. Ele ora, ele tira um tempo. Na escola de profetas eu ainda falei na outra sexta-feira que ele retira um tempo para orar com o Pai. Quando ele estava aqui na terra, ele ia orar. Se ele estava na casa de Pedro, orando ali pela cura da sogra de Pedro, acontecendo curas, milagres, ele saía: vou me retirar, vou orar. E ele vai e fala: Pai, Abba, Papai. O único momento que ele não fala Pai é na cruz. Neste momento que a sua dívida foi paga, tudo foi pago e recebemos essa herança. Neste momento ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? A ausência de Deus. Neste momento que ele sentiu a ausência de Deus, você foi resgatado.